Boa noite, meu nome é Luiz e eu vou estar dando início aqui à segunda aula do Fábrica de Mundos, o curso que a gente está desenvolvendo para ajudar os alunos do IFRN Campus Paulo de Ferros a desenvolver jogos. E, primeiramente, gostaria de falar uma coisa que é... Tá dando para todo mundo ouvir? Ah, melhorou? Melhorou? Primeiramente, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso Fábrica de Mundos, Introdução à Programação de Jogos. Esse é um projeto de extensão do IFRN, aprovado pelo edital número 3 de 2025 do PROEX, apoio de projetos de extensão, e ele é orientado pelos professores Eliakim Timóteo e Ciro Moura. Para quem ainda não me conhece ou esqueceu, eu sou o Luiz, eu sou responsável da parte de Game Design e Game Art do curso. Todos vocês estão aqui presencialmente estão vendo o slide também? Então, na aula de hoje, a gente vai começar, de fato, com os conteúdos de game design do projeto. Na aula de hoje não vai ter game art ainda. E para isso eu vou apresentar para vocês conceitos básicos de game design. Sobre o que é um jogo, o que define um bom design. E depois a gente vai ter um momento para conversar um pouco sobre o que torna um jogo bonito barra bom. Essa questão da parte, tanto da parte visual, quanto da parte de programação do jogo. Mas, primeiramente, o que é game design? Aqui no slide, você consegue ver três coisas. Game design, ele é o processo e o ato de planejar como o game funciona, como o jogo funciona. O game design envolve decidir o que o jogador faz e como ele interage com o mundo. Ele é a parte que define o tom da experiência que o jogador vai ter. E o game design não é só ter uma ideia, é dar forma, ritmo e lógica para essa ideia. É muito importante pensar como tudo vai se conectar quando você está pensando em desenvolver um jogo. A arte, o som, a história, os controles, para que o jogador se sinta dentro daquele universo que ele está planejando. E por isso vem uma dúvida muito comum. O game designer, ele faz arte também do jogo? E a resposta é não. O game designer, ele não faz parte da arte do jogo. O que o game designer faz, na verdade, é definir os pontos que o artista precisa para poder fazer um jogo. Outra coisa bem importante que o game designer faz é comunicar algumas coisas. Por exemplo, o game designer, ele tem que pensar... Só um momento. Aqui. O game designer, ele vai entregar para o artista, basicamente, conceitos e coisas que o artista precisa para conseguir fazer a arte. Então, ele vai dizer como o ambiente do jogo tem que transmitir alguma coisa, o que esse ambiente tem que passar para o jogador, como o personagem tem que ser, mas ele nunca vai fazer o desenho em si, sabe? Então, é bem importante, quando a pessoa vai fazer o game design do jogo, ela tracejar, basicamente,
essas partes visuais do jogo. Vocês estão tendo alguma dúvida disso? Mas, além disso, o game design também vai guiar o resto da equipe. Ele não guia só o artista. O game designer, ele guia o artista, quem faz a história e quem faz a parte da programação. Então, pode passar. Certo. Antes da gente continuar falando o que o game designer define no jogo, eu queria trazer uma coisa bem importante de se pensar. O que faz um jogo ser bom? Essa pergunta, ela possui diversas etapas. E por isso que a gente tem que falar um pouco sobre o que é o game design, não o game designer. O game design, ele é o processo de planejar como o jogo funciona. Envolve decidir tudo que o jogador vai fazer, como ele interage com o mundo e como o mundo interage com ele, de certa forma. Vamos pensar em um jogo top-down, por exemplo. Vocês estão vendo aí no slide Undertale. Esse trecho de Undertale é um trecho muito interessante, porque quando o jogador tem jogado o início de Undertale, nesse momento do jogo ele tem que pressionar alguns botões para poder abrir portas. E esses botões geralmente estão do lado de pilares. Quando o jogador chega nessa parte em específica, o botão que precisa ser planejado, ele está escondido atrás do pilar. E o que faz o jogador chegar a cogitar pressionar atrás do pilar para ver se tem um botão? É todo o ambiente que foi passado para o jogador antes. É o fato da Toriel, que é uma personagem desse jogo, ter se escondido atrás de um pilar em algum momento. É o fato de, em mais de um momento no jogo, terem sido exibidos pilares e locais onde coisas ficavam escondidas, que levou o jogador a questionar que poderia ter algo escondido ali. E o jogo que a gente vai fazer nesse curso é um jogo top-down. Então, vamos pensar aqui. O que pode ser feito num jogo top-down? Vocês têm alguma ideia do que pode ser feito em um jogo top-down? É uma pergunta um pouco complexa, né? Ela parece um pouco complexa, pelo menos. Mas então, ela parece uma pergunta complexa porque ela realmente é. Um jogo top-down pode ser feito muita coisa nele. Tanto você pode fazer nesse jogo um personagem que tem uma arma e tem que sobreviver pelo máximo de rodadas possíveis enquanto vários inimigos vêm chegando, como no jogo que Caio exibiu na primeira aula, que é o jogo dele, o Momo Shooting, quanto você pode só fazer um jogo de coletar itens para desbloquear um novo local. Os primeiros Zeldas, os Zeldas de Nintendo, eles eram top-down. E era um jogo onde você tinha muitas coisas para fazer. Você tinha que explorar castelos, você tinha que lutar contra bichos. Então, é um estilo que pode variar muito. E é exatamente por isso que a gente escolheu ele para ser o estilo do jogo que a gente vai seguir. Pronto, Kleber falou aqui, ó, RPG, plataforma, qualquer coisa. Não, calma. Plataforma não. É RPG e muitos outros estilos de jogo podem ser feitos para o estilo top-down. E a gente quer que vocês tenham a liberdade de escolher como vocês querem que o jogo de vocês prossiga. É importante lembrar que é importante lembrar sobre como o jogo de vocês vai transmitir o que vocês querem que transmita. Por exemplo,
existem várias coisas que podem tornar um jogo bom, como a jogabilidade clara, regras bem aplicadas, um estilo visual coerente, desafios bem dosados e emoções que conectam com o jogador. Então, realmente, é muito amplo o que pode fazer um jogo ser bom. Um jogo precisa ter todos esses pontos para ser um bom jogo. O jogo precisa de uma jogabilidade clara, regras bem aplicadas, estilo visual coerente, desafios. Tudo. Não. Mas, em geral, isso ajuda bastante no seu jogo. Há muitos jogos bons que não têm um estilo visual bem coerente. E isso, para falar a verdade, é bem a ideia desses jogos mesmo. Ao mesmo tempo que há muitos jogos que têm uma jogabilidade simples, vamos dizer assim. Vamos para esses tópicos. Pode passar aí. Um bom exemplo de jogo é o Deltarune. Deltarune é um jogo que lançou esse ano, ainda está em lançamento, para falar a verdade. E nele, as mecânicas que o jogo possui são extremamente variadas. O jogo possui uma jogabilidade clara, mas com uma variedade absurda. Tanto é um jogo de exploração, onde você precisa andar pelo mapa e resolver alguns puzzles para poder prosseguir, quanto possui as batalhas, que são batalhas onde você é esse coração e tem que desviar desses ataques. Então, no geral, esse jogo diversas e diversas formas de como fazer o jogador ter uma boa experiência. O visual desse jogo é um visual bem único. Deltarune e Undertale tem um visual muito único e muito bonito. Outro exemplo muito grande de jogo, pode passar, é o jogo. Por favor, fala o nome do jogo, que eu não sei pronunciar direito. A Short Hike, o nome do jogo. A Short Hike. E como esse jogo é? Só um momento, se apresente também para os alunos. Oi, meu nome é Amélia. Tem que ficar segurando algum botão aí, só dá o áudio. Ok, o meu nome é Amélia, eu sou a monitora das aulas de design. O jogo A Short Hike, ele é um jogo muito visualmente interessante, obviamente, é um jogo que ele mistura elementos do 3D com um estilo gráfico que é muito, muito simples para jogos da nossa geração. Esse jogo foi lançado na pandemia, eu acho, 2020, e ele tem uns gráficos, ao mesmo tempo que muitos quebradiços, se você olhar bem, ele ainda é muito coeso. É um jogo que ele tem uma jogabilidade muito simples, que a mecânica principal dele dá pra ver no GIF, que é o passarinho, você controla esse passarinho que voa, e ele voa e escala. Ele tem duas mecânicas principais. E o objetivo é escalar uma montanha, só que você consegue jogar esse jogo por horas, assim, se divertir e ainda achar uma jogabilidade muito boa e diversa. Então, nesse exemplo, que é o Short Hike, você vê uma jogabilidade simples, que é basicamente escalar, saltar, mas é um jogo grande e tem e tem várias outros jogos que são exemplos de jogos com jogabilidade simples, mas que são interessantes. Então o jogo ele não precisa de uma gameplay complexa para se tornar um bom jogo. Pokémon, por exemplo, simplesmente você vai explorar enquanto tem batalhas onde você vai ter 4 golpes ou usar algum item, fugir. Essas são as coisas que você pode fazer em Pokémon. Mas eles diversificam muito nas habilidades, o que torna o jogo muito interessante. Então, algo bem importante para o game designer, nesse quesito, é pensar que tipo de jogabilidade eu desejo que o meu jogador tenha. Qual experiência eu desejo que o meu jogador que o meu jogador passe na gameplay.
E a partir disso, a gente chega no próximo ponto. Regras bem aplicadas. Todo jogo, ele precisa saber aplicar as regras base para ele funcionar. Como assim as regras bases do jogo? Por exemplo, se o personagem consegue pular, ele precisa ter uma gravidade que vai descer ele. Se a sua gravidade não é bem aplicada, se a sua animação não é bem feita, o jogo vai ser estranho. Não vai trazer uma boa sensação para o jogador. Então ele precisa de regras bem aplicadas. Se você tem um espinho, ele vai lhe dar dano. O jogador precisa entender essas regras para conseguir prosseguir com o seu jogo. E um jogo que tem regras bem simples e bem aplicadas, que conseguem fazer o jogador entender que isso machuca, é o jogo Celeste. Celeste é um jogo... não está aí no slide, mas Celeste é um jogo bem simples. Ele é um jogo basicamente que você tem que fazer parkour e você tem que usar seus dashes para poder passar de fase. A regra do jogo é simples. Você usa seus pulos e dashes e depois de um dash você precisa esperar o dash recuperar para poder usar de novo. Então você não pode ficar clicando no dash infinitamente. E essa regra simples e bem aplicada faz com que o jogador tenha que pensar em diversas maneiras de como recarregar o pulo no momento certo, recarregar o dash no momento certo, como desviar daquele espinho sem sem cair no buraco. São várias coisas que o jogador tem que pensar por conta dessa aplicação de regras. Mas, além de regras, um ponto bem importante, um ponto essencial de se ter num jogo é um estilo visual coerente. E tem um jogo que, na minha opinião, ele é o ápice da coerência em estilo visual. Ele é o ápice de estilo visual que um jogo pode chegar, que é o jogo Gris. Gris, que é o jogo desse GIF que está sendo mostrado na tela, é um jogo que a gameplay do jogo é a mais simples das gameplays que eu vou falar aqui. Você anda e pula. Essa é a gameplay de Gris. E o que torna o jogo Gris um jogo interessante? A história que os cenários de Gris contam e tudo que você passa enquanto caminha naquele ambiente transmite para você uma sensação de conforto. É um jogo que ele simplesmente lhe relaxa de tão bonito que ele é. E ele é a prova viva de que o jogo não precisa de uma gameplay complexa. Se ele sabe transmitir... Pode falar? Exato. O jogo Gris, ele é um jogo que ele não possui diálogos, ele é um jogo que não possui uma gameplay complexa, mas ele é um jogo maravilhoso de se jogar pelo som e ambientação que esse jogo traz. E a coerência de visual é algo que fez esse jogo ser o que ele é. Se ele não tivesse um visual bonito, um visual coerente, ele não seria o que ele é. Mas ele não é o único jogo que faz isso. Outro jogo que faz isso muito bem é o jogo Cuphead. O jogo Cuphead, ele transmite para o jogador exatamente o que o desenvolvedor queria transmitir. Vocês estão jogando um jogo que se passa nos anos 80, nos anos 90. Essa qualidade de TV antiga traz para o jogo uma sensação única, que outros jogos não conseguiriam trazer. E ele é um jogo que possui regras bem aplicadas também. Se você está jogando o Cuphead, você sabe que quando você dá um parry, o parry, para quem não sabe o que parry significa, em Cuphead é quando você dá um pulo duplo ou um dash, caso você esteja com a cálice, e esse pulo duplo ou dash, ele faz nas bolinhas rosas, você ganha um nível extra de poder,
uma carta de habilidade, e quando você pega no fantasma do aliado, o aliado revive. Isso é uma regra muito bem aplicada em Cuphead. É uma regra que o jogador consegue entender quando está jogando, que é muito bem transmitida. Tá. Exatamente. Lucas, você acabou de citar outra regra muito boa. Você recarrega uma carta, quando junta as 5, você ganha um super mais forte. Se você usa só com uma, você gasta um super mais fraco. É algo simples, mas que faz o jogo ser o que ele é. Sim, Kleber. É bem importante essa questão. O jogo ele não precisa ter um super tutorial, sabe? Vamos lá. Falei, oi? Por fim, eu quero falar sobre desafios bem dosados, que é algo muito importante saber ser feito num jogo. Quando você abre um jogo pela primeira vez, o que você espera é que você consiga jogar o que está acontecendo ali. Mas, continuando no Cuphead, digamos que fosse a primeira vez de uma pessoa jogando Cuphead e ela começasse já na fase do Rei Dado, por exemplo, que é uma das fases que, na minha opinião, é uma das mais difíceis do jogo. O jogador, ele não conhece as mecânicas, ele não conhece os sistemas, não conhece os ataques, não está acostumado com tudo que acontece ali. Então, para o jogador, aquilo vai ser somente frustrante. O jogador não vai querer continuar jogando aquilo. Ele vai se frustrar e não vai ter nenhum motivo para continuar naquele jogo. Mas quando um jogo, quando você entra no jogo, passa por um pequeno tutorial ou algo que lhe ensine as mecânicas básicas do jogo. Depois disso, encontra um pequeno chefe. E esse pequeno chefe vai fazer com que você use o que você acabou de aprender. Conforme você vai jogando o jogo, você vai evoluindo nas suas habilidades no jogo, na sua gameplay e nas mecânicas que você utiliza ali. Quando você chega no final, aquele mesmo chefão que, por acaso, você abrisse o jogo pela primeira vez e tentasse jogar, seria algo impossível, ridículo e frustrante de ser jogado. Por mais que ainda seja difícil e por mais que você ainda demore muito para vencer ele, você vai se satisfazer fazendo aquilo. Porque você entende o que está acontecendo e você entende como chegar naquele ponto, como você pode vencer aquele inimigo. Pode passar. E agora eu quero falar sobre coesão. Coesão para um jogo é praticamente tudo. Um jogo ele precisa ser coeso para você entender. A gameplay e a arte precisam conversar para você entender o que está acontecendo. Se você está jogando um jogo que a ideia do jogo é ser algo rápido, é ser algo frenético, e a arte do jogo transmite algo lento, vai ser estranho, não vai fazer sentido para você jogar aquele jogo. Se você está jogando um jogo que toda a ideia gráfica do jogo é ser algo fofo, os inimigos são fofos, os obstáculos são fofos, não teria sentido o espinho que você pisa ser algo agressivo. Ele pode ser algo fofo também, vai ser coeso com a história que você está contando ali, vai ser coeso com os cenários que você está passando. Então, coesão é algo muito importante para o jogador.
é algo muito importante para quem vai jogar. E a coesão, ela depende muito do game designer para funcionar no jogo. Porque o game designer, como eu já falei no começo da aula e agora repito, ele é quem define o que o artista, o que o programador e o que o roteirista vão fazer no jogo. E ele definir esses pontos, ele interliga esses pontos para que, apesar do artista e do roteirista, apesar do artista e do programador não estarem diretamente conversando, eles sabem o que um ou outro está fazendo. Eu, como artista, sei que o meu programador está desenvolvendo uma habilidade onde, sei lá, dando exemplo de Dragon Ball, onde o Goku solta um Kamehameha. Então, eu, como artista, vou desenhar o Goku soltando esse Kamehameha. Mas quando não temos um game designer que vai definir esses pontos, olha, o Goku vai soltar um Kamehameha, então artista desenhe isso, e programador programe isso, em algum momento, por mais que a princípio não pareça, mas em algum momento, as coisas não vão conversar. As coisas não vão funcionar juntas. Em algum momento, o artista vai precisar desenhar algo de última hora, porque ele só soube agora que isso ia ser feito para o jogo. Em algum momento, o programador vai ficar, sei lá, 2 semanas parado, porque não tem o que fazer, e, opa, vamos ter que programar o boss final, porque foi decidido agora como o boss final ia ser. Você percebe que, nesses exemplos que eu citei, é basicamente exemplo de desorganização de trabalho? É basicamente exemplo de algo não planejado? Exatamente isso. Game design é o ato de planejar tudo que vai ser feito ali. Pronto. Aqui no slide tem três exemplos. Em arte, eu citei Hyper Light Drifter. Tudo lá é minimalista. A jogabilidade rápida, diálogos inexistentes e arte pixelada, com cores fortes. Tudo realça um mundo misterioso, perigoso e silencioso. É isso que esse jogo quer passar para você. A programação, ela torna o jogo, o design jogável. Agony é um exemplo de algo que faz isso bem mal feito. Em Agony, os gráficos são lindos, os gráficos são maravilhosos, mas a programação é fraca e a movimentação é travada, o que estraga a experiência do jogador. E a história, ela não é só fala e cutscene. A história não é balão de texto. A história não é aquele momento do jogo em que você vai entrar e vai dizer: olha, a princesa foi sequestrada, faça isso. Não. Pô, é um ótimo exemplo de jogo que não tem fala é Journey. Journey, a narrativa é passada só com a arte, trilha e o design do mundo. Outro jogo que foi falado já, que é o Gris. Não tem nenhuma fala no Gris. E diversos jogos fogem do padrão de balão de fala e texto jogado aleatoriamente para contar a história. Mas balão de fala e texto estraga, então, a experiência de jogador? Não. Zelda, um dos meus jogos preferidos é Zelda Ocarina of Time. É um jogo que eu já joguei, acho que umas 17 vezes. Eu não canso de jogar. E muito do jogo é conversado em
em falas e cutscenes. Isso não faz o jogo ser ruim. A questão é saber dosar quando e como fazer isso. Porque esse mesmo jogo, Zelda Ocarina of Time, conta muita história enquanto você está descobrindo o mapa, descobrindo os cenários. Pode passar. Certo. Então, Eu gostaria de complementar um pouquinho. Oi, eu sou a Amélia, eu tô aqui ainda. Eu gostaria de complementar um pouquinho isso que o Luiz disse, especialmente sobre a coesão, porque, obviamente, existem no jogo esses 3 pontos principais, que são a arte, a programação e o roteiro. Eu vou dar um exemplo prático. Imagina você tá assistindo Game of Thrones e do nada aparece um Nintendo Switch no meio da cena, assim. Você não vai achar muito nada a ver, não tem coesão com o estilo histórico, não tem coesão com a história, não tem coesão com nada sério. Mesma coisa com o jogo. Imagina você tá jogando no simulador de ladrão e você tem que respeitar todas as leis de trânsito, sabe? Não faz muito sentido, não é coeso a arte com a história nem com a programação, assim. É importante que o game designer, a pessoa que está encarregada de fazer esse trabalho, faça com que esses elementos conversem entre si, de forma com que a experiência faça sentido para o jogador e que ela seja absorvível. Porque não vale de nada você ter o melhor artista, o melhor programador e o melhor roteirista do mundo num jogo, trabalhando no mesmo jogo, e não fazer eles trabalhar completamente separados em salas diferentes. Eles vão fazer um produto que não vai fazer sentido nenhum no final. certo. No mais, dessa questão de explicação sobre o que é game design, já foi passado para vocês a teoria e a base. Então, o que vamos fazer agora? Nessa aula de hoje, temos 2 tarefas bem simples para serem feitas. Não são para serem feitas hoje, elas vão ser passadas hoje. Uma delas é montar um grupo. A ideia é entregar, no final do curso, um jogo, e esse jogo deve ser feito em grupos. Então, precisamos definir esses grupos para poder prosseguir com quem vai fazer cada coisa. E para isso, para definir esses grupos, eu imagino que muita gente aqui não se conheça, então eu quero propor uma dinâmica bem simples. É basicamente se apresentar. Quem eu sou, qual é o meu nome, qual a minha sala, se estudar no IF, e se quiser pode falar também o estilo de jogo que gosta. Acho que é bem importante para conhecer pessoas que gostem de jogos parecidos com o que você gosta, conversar sobre isso. E eu vou começar com essas apresentações, eu quero começar com quem está aqui presencialmente. Então, eu vou entregar aqui para a pessoa mais perto de mim se apresentar. Qual o seu nome, de qual turma você é? Deixa eu levantar minha mão para poderem, pelo menos, quem está na ligação ver quem eu sou. Oi, eu sou Rafa, eu sou do 3º ano de Informática Vespertino e faz um tempinho que eu trabalho com arte. Eu sou bem mais da área da arte, faz acho que uns 2 anos que eu trabalho com arte, assim, vendendo commission e tal. E eu tô aqui principalmente por causa disso, por causa do game design. Quem é você? Meu nome é Carlos Adson, sou do 2º ano de Informática Matutino. Só isso. Não, você é sim. Eu sou o Ícaro Clemente, do 2º ano de Informática Vespertina. Ciência. Eu sou Lucas Benício, eu sou de Alimentos Vespertino, 1º ano, e eu curto jogos simples e com a mecânica fácil de jogar.
Meu nome é Vinícius, eu sou do primeiro ano de informática. Eu prefiro mais trabalhar com a parte da arte do jogo, mais no game design, mas principalmente da arte. Eu gosto mais de jogos Metroidvanias e jogos com arte bonita em geral, por isso que eu gosto de Hollow Knight, Grace, esses jogos com uma arte conhecidos por serem bonitos. Meu nome é Teresa Raquel, sou de informática matutina no primeiro ano. Meu nome é João Marcos, eu tenho 14 anos, não sou do IF, eu vim como acompanhante. Eu gosto de jogos que tenham a temática, que tenham, que tenham, isso é a palavra? Que tenham um modo de jogar mais complicado, seja mais, sim, é isso, isso. Meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos, sou aqui do IF, do primeiro ano de alimentos. Eu gosto de jogos de terror, principalmente, terror, suspense, e eu queria dar uma informação que acho que é importante para a criação dos grupos, né? Porque eu já tenho uma dupla formada, eu e João Marcos, e a gente já tem um roteiro, o design dos personagens e um roteiro quase pronto, e uma história muito boa do jogo. Aí a gente não queria mudar isso, a gente só queria apresentar nossa história, mas não sei se pode fazer isso, né? Porque, né, era um suspense para ninguém plagiar nossa ideia, tô brincando. É, e eu não sei como é que a gente faria isso, mas, tipo, trazer pessoas pro nosso grupo se eles se interessarem pela nossa história, entendeu? Se vocês quiserem, vocês podem, depois, no grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, falar um pouco sobre o jogo de vocês, da história que... Isso, no grupo do curso. E agora, eu queria que as pessoas que estão aí no... que estão aí no... Qual é o nome disso? No Meet, as pessoas que estão aí no Google Meet, fossem tirando, desmutando o microfone e falando um pouco sobre falando o nome de vocês. Caso quiserem dar mais algum detalhe, que nem algumas pessoas aqui fizeram, dar mais detalhes. Boa noite aí, rapaziada. Bom, meu nome é Arthur, eu sou da primeira série de informática matutino. E, rapaz, sendo jogo, pra mim jogo indie, sei lá, The Last of Us é um jogo que eu acho que é meu jogo favorito. O que você falou, Celeste é o meu jogo indie favorito. Eu amo esse jogo, mas a parte que eu mais gosto de atuar assim no setor dos jogos, da construção de jogos, é programação. Eu já tentei programar no Game Maker, mas não consegui, mas eu tô aqui de novo, né? Se der certo, vamos para cima. Alô? Mais alguém se dispõe? Opa, boa noite. Meu nome é João Vitor, eu sou calor de ADS aí no IF. E jogo, eu gosto de todo tipo de jogo. É por época. Outro dia eu tava jogando Zelda, agora eu tô jogando eFootball. O que apareceu eu tô jogando. Boa noite, meu nome é Miguel, eu tenho 18 anos e jogo de tudo, assim, minha área é mais da programação, que eu sou péssimo em arte, mas eu tô disposto aí a qualquer ideia, só me manda mensagem, aliás, me manda mensagem lá no grupo que eu vejo. Vou aleatoriamente aqui escolher alguém para se apresentar.
Se o Eduardo quiser se apresentar, mano. Pode se apresentar, Kleber. Olá, meu nome é Kleber, tenho 18 anos, sou do quarto de informática. Eu serei mais do tipo programador que artista ou game design. E o tipo de jogo que eu mais gosto de jogar varia muito, mas o que eu mais curto de jogar é o JRPG, na maioria das vezes. Pode falar? Pode. Eu sou Cecília, primeiro ano apicultura, e no geral eu jogo qualquer tipo de jogo, mas principalmente jogo bonitinho, esteticamente. Alô, alô. Tinha fechado a call sem querer. Eu sou Eduardo, Eduardo Deodato. Eu estou cursando Engenharia da Computação no quarto período e eu tô fazendo esse curso para aprender a programar um jogo. E é isso. Meu nome é Júlio, eu tenho 14 anos e eu estudo na Unicri, no 9º ano. Meu nome é Ícaro, eu tenho 14 anos também, estudo na Unicri, e é isso. Quem quiser se apresentar pelo chat também, não tiver querendo falar, fica à vontade. Mais alguém? Pode falar, Marcos. Tá, se mais ninguém for falar alguma coisa, eu vou explicar um pouco do que vai ser a segunda atividade de vocês e dar um tempo para vocês encerrar aqui a aula, mas dar um tempo para vocês de conversarem no grupo, conversarem por aqui para irem realmente formando esses grupos, dialogando juntos para poder desenvolver o primeiro, vamos dizer, a primeira ideia do que seria o game design de vocês. O que vai ser pedido nessa tarefa? Nessa tarefa vai ser pedido algo bem simples, para falar a verdade. A gente quer de vocês uma ideia de como vai ser o jogo de vocês, ou seja, uma ideia dos personagens, dos inimigos, se for ter, não é algo necessário, de como vai ser o estilo de combate, se for ter também, de como vai ser o estilo de gameplay desse jogo, sim, um pouco do que você pensa para a jogabilidade dele, um pouco do que você pensa para os personagens, se você pensa em cenários específicos ou em algo bem simples também, como você pensa isso,
Então, como vocês pensam isso? Como o grupo pensa isso? Então, a ideia é que o grupo faça pelo menos 1, 2 ou até 3, se conseguir, documentos com descrições de como seria cada coisa. Então, é basicamente uma descrição de como seria o personagem, uma descrição de como seria a jogabilidade, de como seriam os cenários, uma descrição de como seria feito esse jogo. E caso os artistas daqui estejam interessados, porque temos diversos artistas, pelo que percebi, desenvolverem a arte de como seriam o personagem principal. Entregar junto com esse documento de game design um esboço de como seria a aparência desse personagem. Não precisa pensar no personagem como um personagem de jogo top-down, não precisa pensar como ele seria dentro do jogo já, não. Eu quero a aparência dele no papel. Algo bem mais teórico e usado para ter um pensamento, definir uma lógica, do que algo pronto para uso final. Dito isso, mais alguém ainda vai se apresentar? Mais alguém ainda quer conversar alguma coisa? Vocês... Então, eu vou falar. Se mais ninguém quiser se apresentar, vai ser mandado agora aqui a lista de frequência para vocês assinarem. E eu vou dar alguns minutinhos para assinar a lista de frequência e vai ser também um tempo para caso mais alguém sinta a vontade de se apresentar, se apresentar. Você mandou aí a lista? Fixe. Você pode fixar. Pode não? Rapaz. Para poder. Aí. Aí uma você pode fixar. Pronto, está fixada já. Pronto, tem a lista de frequência aí, ela está fixada. Vocês podem assinar a lista de frequência. E agora sejam livres para se conhecer. Vocês estão levantando a mão, mano, podem desmutar e falar. Podem ser infelizes, mano. Eu estou no aguardo do Ronaldo falar também, mano. O Ronaldo, por mim, ele já deveria ter falado alguma coisa. Acho que minha irmã já se calou, então acho que eu vou falar agora. Eu sou Raul do primeiro ano de informática matutino, tenho 17 anos. Eu gosto principalmente de jogos plataforma, jogos indie, single player, principalmente. Tipo Resident Evil, Pokémon, mas também gosto bastante de jogos online, tipo Brawl Stars. Só que eu evito porque eu passo raiva às vezes. Eu também gosto bastante de jogo indie, como Hollow Knight, e jogo retrô, como Chrono Trigger, Super Mario World, e acho que por enquanto é só isso. Certo. Caso alguém queira também, a gente tá aqui mais para agora um momento mais disso mesmo. Podem falar a ideia de jogos que vocês têm. Eu mesmo ouvi aqui em sala uma ideia que foi maravilhosa. Assim.
Mano, Se você não precisa, é um servidor. Eu criei um servidor. A minha ideia era pro meu projeto final. E agora eu queria fazer um jogo que é basicamente um jogo com minigames que você consegue jogar em LAN online. Eu acho que não vai ser no LAN, porque online vai ser mais difícil de programar. Eu já consigo programar um servidor básico. Vou só colocar minigames, fazendo um taguinho. Tem que ser pai. Mas para um projeto do Game Maker eu ainda não sei, vou pensar. Nossa, esse cara não quer. Certo, eu sei que vocês hoje já têm uma ideia, né? Vocês querem falar um pouco da ideia de vocês? Quer não? Então tá bom. Certo. Pode falar. Eu tenho uma ideia de jogo, não sei se meu grupo vai seguir essa ideia também, mas é um jogo inspirado em Chrono Trigger, um jogo que eu gosto muito. Vai ser tipo um grupo de personagens que vai viajar por universos diferentes que para resolver algumas paradas lá. Tipo, em cada universo vai ter uma missãozinha diferente, mas todas essas histórias vão se interligar na história final para derrotar o boss final. É tipo isso. Vai ser um RPG de turnos e que é no mesmo estilo de Chrono Trigger. Caso não saiba, é só pesquisar. Essa é uma ideia muito boa, mano. Uma ideia bem ousada, pra falar a verdade. Eu achei muito, muito boa. Então, eu acho que é isso. Essa foi a aula de hoje. Todo mundo já assinou a frequência? Falta alguém assinar? Vamos dar só mais 2 minutinhos, 8h05, para fechar aqui a aula. Voltando, se mais alguém quiser falar mais alguma coisa ou algo do tipo, fica à vontade. É isso, a ideia é realmente realizar as ideias de jogo no decorrer do curso. É se juntar para isso. A aula de hoje ela foi uma aula rápida, uma aula bem curta, para falar a verdade, mas é porque hoje realmente era mais teoria, era passando mais conceitos do que é game design, e na próxima aula do curso, que vai ocorrer depois dessas férias que nós vamos ter agora, a gente vai voltar com conteúdo de programação para os programadores se sentirem felizes e poderem desenvolver seus jogos programando. A gente vai começar a passar as ferramentas básicas de programação e fazer algumas coisas que fica para a próxima aula vocês descobrirem. Foi isso. Tchau para vocês. Encerramos a aula de hoje por aqui. E tenham uma ótima noite.